Saúde a igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor, o livro de Isaías, no capítulo de número 8. Isaías, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 14. A palavra do Senhor nos diz assim: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Somente até aqui. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós queremos, ó Pai, diante do Senhor e diante da palavra do Senhor que acabamos de ler, rogar do Senhor, ó Deus, que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, traga, ó Deus, luz ao nosso entendimento e que o Senhor, ó Deus, possa tornar a Tua palavra clara, ó Deus, aos nossos ouvidos, à nossa mente, ao nosso coração. E que o Senhor, ó Deus, nos edifique, transforme a Tua igreja, que o Senhor, ó Deus, nos confronte, ó Deus, e que o Senhor, ó Pai, nos mostre qual é a vontade do Senhor para nós, ó Deus, como igreja do Senhor. Alcança-nos, ó Deus, pelo poder da Tua palavra e a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Muitas vezes nós ouvimos algumas notícias assim, um irmão chama um outro irmão para sair um pouco e conversar, e ali ele já tinha tramado para que pudesse matá-lo, e assim ele o mata à traição. Se essa notícia sai no jornal hoje, em qualquer mídia hoje, nós falamos assim: meu Deus do céu, aonde esse mundo vai chegar? Aonde esse mundo vai chegar? Olha o que aconteceu. Mas se nós olharmos, essa história é a primeira história que é contada nas Escrituras, lá no começo das Escrituras, quando nos mostra, logo após o pecado entrar no mundo, é exatamente aquilo que Caim fez com Abel. Portanto, o mundo ele é assustador desde sempre. Desde que o pecado entrou no mundo, o mundo se tornou completamente assustador. Mas muitas vezes nós olhamos para aquilo que nos cerca e nós ficamos alarmados com toda a violência, ou toda a corrupção, ou tudo aquilo que nós vemos ao nosso redor, e a gente pensa, aonde isso vai chegar? Mas a palavra de Deus, ela já nos mostra exatamente aonde tudo isso vai chegar. Mas uma das coisas ao olhar a história da humanidade, e aquilo que muitas vezes acontece ao redor do mundo, na história, nós vamos perceber que sempre o mundo foi assim, mas nem por isso o Evangelho ele se retraiu e nem por isso Deus deixou de fazer aquilo que era a sua vontade ou de atingir vários lugares, e lugares que às vezes eram nem as pessoas imaginavam. Talvez você conheça a história de um missionário chamado David Livingstone. David Livingstone ele se tornou um dos missionários que incentivou a tantos outros na história para que pudesse servir a Deus seguindo o seu exemplo. Ele era médico e também se formou em teologia porque ele tinha um desejo ardente de falar a respeito do Evangelho do Senhor. E aquilo que ele queria fazer era conhecer as pessoas que viviam no centro da África. Nós estamos falando do ano de 1841. Em 1841, o mapa da África, ele só tinha a costa onde os exploradores tinham feito o mapa da África, mas eles não conheciam o interior da África, porque eles entendiam que ali era um lugar completamente hostil e que ninguém saberia o que iria encontrar ali para dentro. David Livingstone falou, eu vou lá encontrar as pessoas, e ele foi, e ele entra para dentro da África, e assim nós vamos conhecer esse missionário na sua história, trabalhando em um momento ali na África, onde estava no auge de várias nações ou povos
pegando pessoas que moravam naquele lugar, ou no auge dos navios negreiros, onde a maioria daqueles que eram levados cativos eram levados pelos árabes. Muitos, às vezes, nós temos uma história paralela a isso. Alguns vieram para o Brasil, muitos foram para os Estados Unidos, mas muitos foram levados para os países árabes. E aqueles que mais cometeram atrocidades ali foram justamente os árabes. E eles conheciam David Livingstone. E eles queriam fazer, de certa maneira, algumas alianças com ele, porque ele começou a ser o maior conhecedor do centro da África naquele tempo. E ele foi adentrando para dentro da África. Tanto é que o primeiro europeu a ver as cachoeiras Vitória foi exatamente David Livingstone. Ninguém nunca tinha visto de fora, de outro país, tinha visto as cachoeiras Vitória, que é na divisa lá do Zimbábue. E ele chega ali, ele fica mais de 30 anos dentro da mata, trabalhando como médico, trazendo remédio, ele trazia vários suprimentos de medicação, ele ensinava alguns ali também a trabalhar em algum ofício ali da medicina, mas aquilo que ele queria mesmo era que aquele povo pudesse ser atingido pelo Evangelho. E mais ou menos lá para o final da sua vida, ele começa a ver os frutos do trabalho ao longo de mais de 30 anos. Ele só se torna conhecido porque alguns sabiam que ele tinha entrado na África e um repórter, ele decidiu ir atrás dele. E assim ele anda 1.800 quilômetros para dentro da África e encontra David Livingstone e fica 4 meses com ele. E ele volta e ele escreve uma matéria no jornal em Nova York, falando a respeito de um missionário médico que estava dentro da África há mais de 30 anos. Em meio a tudo isso, ele viu muita coisa, muita violência, pessoas sendo mortas. Ele trabalhava libertando escravos que eram deixados para trás, amarrados em árvores, porque eles não conseguiriam chegar até o porto, o lugar do navio, e simplesmente aqueles que tinham aprisionados amarravam eles nas árvores, para que eles morressem ali no sol quente, e ele andava pelas matas para tirar essas pessoas que também eram colocados canga de madeira no pescoço deles, para que eles morressem à míngua no meio da mata. Esse homem, ele entrava no meio de tudo isso para que pudesse libertá-los e fazer pelo menos um pouco em função daquelas pessoas ali. Mas aquilo que ele mais queria era ver aquele povo salvo para Cristo Jesus. E ele começa a ver isso no final da sua vida, mesmo em um mundo de extrema atrocidade. Quando ele morre, ali aqueles que caminhavam com ele já tinham algum conhecimento da medicina, eles retiram o seu coração e as suas entranhas e enterram em uma das árvores ali na África, e o corpo dele é preparado para ser levado para Londres. Ele foi velado 11 meses depois da sua morte na capela de Westminster. A história dele é a história de muitos que defenderam o Evangelho e passaram nesse mundo trabalhando para que as pessoas pudessem conhecer o Evangelho do Senhor Jesus, mas num mundo assustador e extremamente hostil. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, trazendo à luz esse texto para que nós possamos compreender o mundo que nós vivemos. Normalmente nós começamos um ano, alguns têm alguns presságios bons, outros falam não sei aonde tudo isso vai parar. Muitas vezes nós olhamos à nossa volta e percebemos que de fato nós vivemos em um mundo assustador. Mas como eu disse desde o início, a partir do pecado, a entrada do pecado no mundo, nós vivemos um cenário completamente assustador. Mas a palavra de Deus nos fala a respeito disso. Desde o começo desse culto, nós lemos textos que falam a respeito disso. Jesus falando aos seus discípulos que eles não os tiraria desse mundo, mas pedindo ao Deus que os livrasse do mal. Aqui nós temos o livro de Isaías, livro do profeta Isaías, que o texto nos diz que ele era filho de Amós. Ele escreve esse texto por volta do século VIII a.C., e a palavra de Deus confirma essa autoria, tanto em Mateus, quanto João, quanto Romanos 10, falando a respeito de Isaías, que
era direcionado por Deus para falar principalmente ao povo de Judá, para que eles aprendessem a viver de acordo com as exigências da lei de Deus. Portanto, o tempo de Isaías era um tempo que ele chama o povo ao arrependimento. Ele começa falando a respeito disso, falando a respeito de um povo que adorava ao Senhor, parecia que adorava ao Senhor, mas o culto deles não chegava até a presença de Deus. Ele condena isso, esse culto hipócrita na presença do Senhor. Ele condena todo o ritual, ou seja, o povo de Deus, aqui em Judá, ele continuava fazendo aquilo que era exterior à religiosidade, ou seja, as cerimônias, a lei cerimonial, eles estavam cumprindo à risca aquilo ali, mas o coração deles não estava diante do Senhor. A gente vê isso também em Amós, falando a respeito do povo de Deus que cumpria todas as festas, mas aquelas festas que deveriam apontar para Cristo Jesus, na verdade virou apenas um entretenimento para eles mesmos. E assim Amós chega diante do povo e fala: olha, afasta de mim, trazendo a mensagem do Senhor para eles: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, que eu não ouvirei a melodia das suas liras. E a palavra do Senhor diz: eu aborreço, eu desprezo o culto que vocês prestam a mim. Esse era o cenário. E nós estamos aqui num tempo que Isaías está profetizando, onde nós temos uma intranquilidade geral aqui em Judá, e nós temos o reino do norte, que era Israel, que já estava em declínio e na iminência de um desastre. E nós temos Judá, então, que estava vulnerável, embora a destruição viesse a ocorrer bem mais tarde do que o reino do norte, pelas mãos da Babilônia, mas Judá já estava caindo aqui. Se nós tomarmos como base Isaías no capítulo 6, como ponto de partida para o ministério de Isaías, nós vamos concluir que o profeta ele trabalhou sobre uma convicção na sua mente e uma conclusão inevitável de que a sua mensagem não seria ouvida por aquele povo. É o que diz lá no capítulo 6 de Isaías, do verso 9 até o 13, que essas pessoas ouviriam, mas não se arrependeriam diante do Senhor. Mesmo assim, o profeta ele prossegue pregando a palavra do Senhor e falando a respeito de arrependimento, e sempre falando: olha, haverá um remanescente que continuará firme aqui naquilo que era a lei do Senhor. E assim nós temos, no contexto desta passagem aqui, no texto que nós lemos, nós temos que Isaías, Deus concede a ele grandes privilégios espirituais, chama Isaías, separa ele para ser profeta aqui, como nunca tinha visto antes aqui na história do povo de Deus. Ele visita a sala do trono de Deus. Você não vai ver isso no outro profeta. É o que ele relata no capítulo de número 6. Ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. Então Deus dá a Isaías aqui uma mensagem para que ele pudesse proclamar. Mas uma das coisas que Deus falou para ele era que isso nunca seria fácil. A realidade onde ele estava era uma realidade completamente assustadora, mas ele continua proclamando a mensagem do Senhor de maneira fiel. Apesar de grandes privilégios que Isaías tinha, nós vamos perceber que Isaías estava ligado ao palácio real, é um dos profetas que estavam ali ligados ao palácio real, mas Isaías está num dos momentos mais difíceis da história do povo do Senhor. A gente vê isso em Isaías no capítulo 8. Judá estava em guerra e se tinha separado, é como se houvessem duas nações, Israel do norte e do sul, eram duas nações e eles não se combinavam. Portanto, nós temos Judá aqui entrando em guerra, Israel, o reino do norte, ele entra também numa aliança aqui, e nós vemos isso relatado na história. Lá em Isaías, no capítulo 7, fala nos dias de Acasias, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para planejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Nós tínhamos o próprio povo de Israel do norte subindo contra Judá, fazendo aliança com a Síria aqui no primeiro momento. Mas o povo de Judá estava aterrorizado,
completamente aterrorizado. Se você nota também na sequência de Isaías, ele diz: quando informaram a casa de Davi que a Síria estava aliada com Efraim, o coração de Acaz e o coração do seu povo ficaram agitados, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Eles estavam apavorados, completamente apavorados. Isaías sabia melhor do que o povo ainda tinha uma esperança que pudesse vencer. Eles queriam fazer aliança com alguém e pudesse fazer frente ao exército. Portanto, o povo ali ainda tinha uma esperança que pudesse prevalecer, mas Isaías sabia aquilo que iria acontecer. Isaías sabia porque Deus já tinha revelado a ele, portanto, Judá não prevaleceria e Judá seria levado completamente devastado ali. Então diz o texto, lá também no capítulo 7, também naquele dia todo lugar em que houver 1000 videiras no valor de 1000 moedas de prata será tomado por espinheiros e ervas daninhas. Judá estava na ruína, e aqui no período que Isaías está, ele está completamente num lugar hostil e completamente assustador. Mas há algo no texto que nos fala, quando a palavra do Senhor nos fala de uma advertência, ou seja, de corrigir aqui no texto, né, de advertir Isaías, como se ele estivesse, Deus fazendo isso com o propósito de educá-lo, educar para ser corajoso em um mundo assustador. E era isso que Deus estava fazendo com o profeta Isaías. Portanto, ao olhar para todo esse cenário, a pergunta que nós fazemos ou seja, o mundo reage às dificuldades de determinadas formas e de determinadas maneiras. Mas e nós? E nós? Assim como Isaías, como que nós devemos reagir quando o mundo ele é completamente assustador, quando nós vivemos diante de situações completamente assustadoras? A palavra do Senhor nos chama a confiar em Deus. E como que nós vamos fazer isso? A própria palavra de Deus nos ajuda a compreender isso, e eu quero abordar em 4 sentenças nesse texto. 2 são negativas e 2 positivas. Aquilo que nós precisamos fazer diante de todo o cenário que nos cerca, no mundo que é completamente hostil. Nós temos aqui 2 coisas ou 4 coisas a fazer. 2 são positivas e 2 são negativas. As 2 sentenças negativas estão no verso 12, na parte A do texto, que ele diz: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Ou seja, a primeira coisa que Deus nos convida nesse cenário e nos chama a fazer, não apenas nos convida, nos orienta a fazer, não faça concessões desonrosas. Não faça concessões desonrosas. O termo no texto aqui, conjuração, ele é o mesmo que aliança. É o mesmo que aliança. Se você olhar o termo, você vai ver ele em 2 Reis, em 1 Crônicas, quando o rei Acaz, ele estava fazendo uma tentativa de salvar Judá e a sua própria vida, e ele estabelece uma aliança com os assírios. Ele vai atrás dos assírios para que pudesse fazer uma aliança, para que eles juntassem os exércitos e fizessem frente agora o exército de Israel e o exército da Síria. Nós vamos perceber sempre que quando as dificuldades chegam, ao invés de olharmos para Deus, a exemplo daquilo que aconteceu aqui com o povo de Deus, eles não olharam para Deus, eles olharam para os homens em busca de ajuda. E a palavra de Deus diz que Deus odeia esse tipo de reação. Olha o que o texto diz de Jeremias, que nós conhecemos muito bem, quando ele fala a Jeremias: maldito aquele que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Está em Jeremias, no capítulo 16, no verso 5. Lá em Isaías, no verso 8, no capítulo 8, verso 6, Deus repreende a Israel por fazer exatamente isto. E o texto nos diz: em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se está derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias. Nós temos, claro, uma metáfora aqui no texto, mas ele está indicando exatamente que a salvação, ou aonde eles deveriam buscar a sua ajuda, o seu socorro, era em Deus e não nas outras nações. O Israel do Norte já havia se recusado há tempos atrás
de depender do Senhor e de recorrer a Deus, e eles estavam já completamente distantes. Mas Deus está dizendo agora aqui em Isaías, olha, não diga a palavra aliança, como se isso fosse algo positivo, porque sempre na palavra de Deus, o termo sempre ia para o lado positivo. Agora Israel usa um termo aliança, falando que estava fazendo uma aliança com outros povos para a sua salvação, para o seu socorro. Se esse termo aliança sempre foi ligado à ação de Deus para com o seu povo, no dia que o povo de Deus chegou diante dele e falou, olha, o Senhor será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Esse termo da aliança é muito caro nas Escrituras, ou seja, era um termo que era utilizado, era algo que foi utilizado nessa relação de Deus para com o seu povo. Desde Gênesis, a palavra de Deus nos fala a respeito disso, de uma aliança que Deus fez com o seu povo. Essa aliança, ela é sempre, nós vamos percebendo que ela vai tomando cores mais vivas. A gente chega em Abraão e de novo essa aliança é reafirmada. Agora, o povo de Deus está usando o mesmo termo para falar que eles querem ou fizeram aliança com outros povos para que eles pudessem salvá-los agora no momento de dificuldade. A palavra, então, conjuração, ela é usada com maior frequência no Antigo Testamento para descrever pessoas que se unem com o propósito de cometer uma traição. É possível que o povo de Judá estivesse chamando também Isaías aqui de traidor. Foi exatamente isso que aconteceu com Jeremias. Jeremias, no capítulo 37, quando ele recebe a palavra do Senhor e vai direcionar para o povo não gostou daquilo que Deus tinha trazido por meio do profeta, a palavra de Deus por meio do profeta. Então ele diz, assim diz o Senhor, não se enganem dizendo, sem dúvida os caldeus irão embora. Porque eles não irão embora, porque ainda que vocês derrotassem todo o exército dos caldeus que está lutando contra vocês, e ficassem deles apenas homens feridos, eles se levantariam, cada um na sua tenda, e queimaria esta cidade. Está lá em Jeremias, no capítulo 37, o verso 9 e o verso 10. O povo de Deus não gostou dessa mensagem. E como eles responderam? Eles atacaram o profeta. E o texto nos diz, em Jeremias, ao chegar ao portão de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Gerias. O capitão prendeu o profeta Jeremias, dizendo, você está fugindo para o lado dos caldeus. Em outras palavras, ele estava dizendo, você é um traidor. E Jeremias responde, é mentira, não estou fugindo para o lado dos caldeus. Mas Gerias não lhe deu ouvidos, prendeu Jeremias e o levou às autoridades. A mensagem então era, eu lhes entreguei a verdade, não acredite nas mentiras do mundo, não vacile, não faça concessões, não pense como os demais, permaneça firme naquilo que a palavra de Deus nos diz. Portanto, nós aprendemos isso a partir da própria palavra do Senhor. Em momentos difíceis e assustadores, cuidado com o seu coração. Não faça concessões desonrosas, ou não faça alianças desonrosas, ou não jogue a sua confiança em outro lugar que não seja em Deus. A nossa tendência, na maioria das vezes, é correr para todos os lados primeiro. Eu não sei se isso é algo de goiano apenas, que quando muitas vezes, depois de fazer um monte de coisa, ele fala, agora é só Deus na causa. Por que não foi antes? Antes de todas as coisas, correr para a presença do Senhor e colocar diante dele e esperar a salvação que vem do Senhor. Mas muitas vezes nós somos levados por aquilo que o mundo vive, falando, olha, mas ofereceram ali alguma coisa, eu posso fazer uma aliança ali, posso fazer uma coisinha acolá, isso hoje todo mundo faz. Cuidado com isso. Em momentos de dificuldades e completamente assustadores, não faça concessões desonrosas. Mas há uma segunda sentença, ainda negativa, não alimente o abatimento. A parte B do versículo diz, não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Uma das coisas que nós precisamos aprender nas Escrituras é exatamente isso. Nunca alimente o abatimento que vem na sua alma diante de notícias ruins, diante de situações
assustadoras. O texto nos diz: não temais o que ele teme, nem torneis isso terrível. O mundo, mesmo que esteja no caos, aquilo que a palavra de Deus nos chama sempre é fazer aquilo que Isaías foi levado a ver. No alto e sublime trono, Deus continua governando sobre todas as coisas. Essa é a ordem de Deus agora, pela perspectiva humana, e aqui do povo judeu que estava em meio a tudo isso, era muito complicado. Eles sabiam que estavam próximos a serem completamente destruídos, porque eles não tinham força para enfrentar tudo aquilo que estava por vir. Mas a ordem era clara para eles: vocês não devem temer o que eles temem. Isso pode ser, normalmente nós falamos e olhamos para os textos antigos na palavra do Senhor e fala, isso pode ser bom para Isaías, mas como que eu faço isso? Hoje, nos dias de hoje, Isaías, a gente fala, não, Isaías era um profeta. A nossa tendência muitas vezes é achar que esses homens eram completamente acima da média de nós, eles tinham algo muito melhor do que nós e que, portanto, nós não temos a capacidade para fazer as mesmas coisas. Esses homens eram pecadores como nós somos, foram usados por Deus como nós somos, e aquilo que Ele nos chama é fazer a mesma coisa, no nosso tempo, na nossa época, da mesma forma, a olhar para tudo que nos cerca e não temer da mesma forma como o mundo teme. No entanto, muitas vezes nós chegamos nesse ponto. Pedro, ele escreve na sua carta, lá em 1 Pedro, no capítulo 3, do verso 14 a 15, ele fala: quando você for perseguido por causa da justiça, e as pessoas quiserem destruí-lo e estiver sofrendo pelo Evangelho, você não deve ter medo. Não tenham medo do que eles temem e nem se deixe intimidar por suas ameaças. O mesmo ensinamento de Pedro no povo agora na dispersão, em um lugar também, de novo, em um mundo completamente hostil e assustador, que era o tempo da dispersão. Agora Pedro está falando para eles como peregrinos que eles eram, como nós lemos no início desse culto, para que da mesma forma eles não temessem e não se intimidassem com as suas ameaças. Os cristãos sempre devem ser marcados por isso, pela coragem, como reagem diante de situações completamente difíceis da vida. Isso não é opcional, isso não é opcional, isso é bíblico, a palavra do Senhor nos chama a isso. A nossa reação diante de circunstâncias angustiantes da vida deve ser completamente diferente da reação daqueles que estão no mundo ao nosso redor. O mundo reage a dificuldades, desmoronando muitas vezes, mas nós devemos reagir permanecendo firmes na presença do Senhor. A pergunta sempre para nós é como isso é possível. Como é que Deus pode me mandar a não ter medo de alguém que está me perseguindo? Como que Ele pode me mandar não temer a questão de tormentos físicos, a vencer tudo isso que nos cerca? A palavra de Deus sempre dá uns vislumbres disso e às vezes a gente esquece, né? A palavra de Deus fala do vale da sombra da morte, né? E às vezes a gente esquece do que? Vale da sombra da morte, mas Ele diz que estará lá junto conosco. A vida sempre vai ser desafiadora e nós precisamos ser corajosos de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Isaías provavelmente faz as mesmas perguntas quando Deus fala isso para que ele não tema ou não tenha medo. Faz as mesmas perguntas que nós fazemos diante disso. Mas a palavra do Senhor diz: não tema o que eles temem. Ou seja, pode vir os assírios ou quem for, não tema aquilo que eles temem. O mundo sempre vai ser assustador e aterrorizante. Ao longo da história da igreja a gente percebe isso. Normalmente eu sei que isso não sai em muitos noticiários, mas nós temos sempre, no último século e nesse ainda, os povos mais perseguidos pelo mundo, mortos, são os cristãos. Isso não é relatado muito. Mas nós temos e continua isso acontecendo ao redor do mundo. Igrejas sendo queimadas, pessoas sendo perseguidas por causa do Evangelho. Mas a palavra de Deus continua dizendo: não temais o que eles temem.
Agora a palavra de Deus nos mostra em duas sentenças positivas o que nós devemos continuar fazendo, ou o que nós devemos fazer. No versículo de número 13, a palavra de Deus nos ensina então: santifique a Deus em seu coração. O texto começa dizendo: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, a Ele santificai. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Nós já sabemos muito bem que o verbo santificar é exatamente considerar santo ou separado, ter grande respeito, reverência, aquilo que o Senhor nos chama sempre. Mas a palavra do Senhor nos mostra que nós precisamos sempre fazer uma escolha consciente em tornar isso uma decisão deliberada e separar o nosso coração exatamente e inteiramente para o Senhor. O termo é esse original: separar como sagrado. Separar como sagrado. Aquilo que Deus nos fala a respeito de santificação não é brincadeira. Desde o início da palavra do Senhor, a palavra do Senhor nos fala que Ele olha para a gente com zelo ou com ciúmes, e aquilo que Deus quer de nós é que, de fato, o nosso coração seja inteiramente dele. Não basta ser mais ou menos ou a metade. Aquilo que Deus requer de nós é que nós possamos santificar a Deus o nosso coração e de maneira completa. Mas muitas vezes nós pensamos que Deus é como nós. É por isso que muitas vezes também ficamos com medo. Deus repreende Judá exatamente por isso. Ele diz lá em Isaías 29, ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, ai dos que fazem as suas próprias obras às escuras e dizem: quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? Como vocês invertem as coisas? Será que o oleiro é igual ao barro? Porque pode a obra dizer ao seu artífice: ele não me fez. Pode a coisa feita dizer do seu oleiro: ele não sabe nada. O problema maior do nosso coração é de achar que Deus de fato não vê todas as coisas, ou que Ele não sabe exatamente o que eu faço, o que eu penso, as coisas que nós maquinamos na nossa mente. Mas aquilo que a palavra de Deus nos chama é santificar inteiramente o nosso coração, ou consagrar a nossa vida inteiramente diante do Senhor. E aqui nós temos no texto exatamente isso, apontando para algo que está limpo ou livre de qualquer outra influência. E é aquilo que o Senhor nos chama a fazer. A santificação, então, é algo que também não é opcional para a nossa vida. Ela é uma ordem do Senhor para todos nós. E nós precisamos compreender aquilo que o Senhor está dizendo. O título aqui, Senhor dos Exércitos, literalmente está dizendo o Senhor das hostes, aquele que domina sobre todas as coisas. Ou seja, se a Síria vinha com um exército poderoso, ele está falando: olha, o coração de vocês tem que estar inteiramente consagrado àquele que de fato é o maior comandante, o Senhor das hostes, Senhor dos exércitos. É Ele que deve ser exaltado em nosso coração. Isaías, no capítulo 10, ele ainda diz: o cetro da minha ira, ou a vara em sua mão é o instrumento do meu furor, falando a respeito da sua ação também contra todos os povos. Somente Deus é Rei, exaltado sobre todos, com poder e força ilimitado. E é isso que o Senhor nos chama a perceber sempre, a entender aquilo que a palavra de Deus nos diz, e, portanto, que o nosso coração seja inteiramente santificado na presença do Senhor. Essa é a nossa luta constante. Essa é a luta da nossa vida. Quando nós falamos a respeito disso, nós estamos falando dos nossos próprios afetos, aquilo que nos move, as nossas motivações diante do Senhor. Mas a palavra do Senhor nos mostra que, se nós de fato consagrarmos inteiramente o nosso coração ao Senhor, não há lugar para temor, não vai haver lugar para temor. Quando nós olhamos na história e admiramos tantas pessoas que vivenciaram isso, que vivenciaram todas essas dificuldades que passaram na vida, mas eles foram adiante, e nós às vezes pensamos: não, eles são diferentes de mim ou de você.
Mas eles não tinham diferença nenhuma, apenas confiaram ao Senhor e dedicaram a sua vida inteiramente ao Senhor. A palavra do Senhor ainda nos ajuda a compreender isso com outra sentença positiva na parte B do verso 13. Ele diz: seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ou seja, tema o Criador, não tema a criatura. Há um livro que chama Quando os Homens São Grandes, Deus é Pequeno, e é exatamente o que acontece na nossa vida. Quando os homens são grandes, Deus se torna pequeno. E há um ditado puritano de John Flavel que diz: o temor de Deus fará sumir o temor de homens. O temor de Deus em adoração respeitosa extinguirá o medo escravizador da criatura. Aquilo que o Senhor nos chama é a temê-lo muito mais do que temer qualquer outro. Sproul, também falando a respeito dos mártires, num artigo dele naquele livro Corandeu, ele diz, chama a nossa atenção, utilizando a coragem dos primeiros mártires cristãos como ilustração e desafio para nós hoje. Ele argumenta que, embora esses mártires tenham enfrentado a morte pela força dada por Deus, essas pessoas foram muito provavelmente fortalecidas por um temor que foi devidamente orientado. Para o cristão, a coragem, assim como a sabedoria, começa com o temor de Deus. No fim, o autor conclui, não devemos permitir que as coisas insignificantes, mais visíveis, consigam nos encobrir aquilo que é verdadeiramente temível. Lá em Isaías, no capítulo 8, verso 13 a 14, nós vamos ver Deus de novo, deu a Isaías um forte incentivo para temê-lo. Ele diz, se você temer a Deus, ele será um santuário. E aqui o texto de Isaías, ele faz um jogo de palavras aqui, do original, ele faz um jogo aqui falando, olha, Senhor, ou seja, Kadash, o Senhor dos exércitos, ele será um Mikdash. Ele está fazendo um jogo de palavras, ou seja, reserve para Deus um lugar sagrado e ele se tornará seu lugar santo. Todos os dois termos estão relacionados, ou seja, o primeiro termo refere-se a um lugar especial onde Deus habita, e é isso que ele está dizendo. Reserve ao Senhor, santifique o seu coração ao Senhor, e ele fará do seu coração o seu próprio santuário, aonde ele habita. E se nós tivermos essa consciência, com toda certeza, a olhar para tudo aquilo que nos cerca, ou aquilo que se torna assustador, nós vamos perceber que isso é muito pequeno, porque quem está entronizado no trono é Deus que governa todo o universo. Essa é a mesma experiência do salmista, o Salmo 91, verso 1 e 2, ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. No Salmo 46, verso 1 a 3, diz, Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Ou Paulo escrevendo também, ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, tema a Deus e você não precisará de mais ninguém. Quando for tentado a ficar com medo, quando for tentado a ceder a algo pecaminoso, perceba que existem essas duas maneiras de responder ao medo, uma certa e uma errada. A certa é você correr para o seu abrigo e refúgio que é Deus. A errada é você fazer algumas concessões. Diante disso, irmãos, ao concluir nessa noite, nós percebemos que ao longo da história, sempre o mundo foi um lugar completamente hostil e aterrorizante para aqueles que estavam andando de acordo com a vontade do Senhor. O tempo que Isaías profetiza foi de intranquilidade e medo, mas ele é instado por Deus para continuar pregando e olhando para aquele que estava sentado no trono. Lá no capítulo 7 de Isaías, há o anúncio então da maior promessa. Se você notou esse texto, é um texto assustador, mas quando você olha o texto, aquilo que ele está entremeado,
né, o seu contexto anterior e posterior, você vai perceber algo maravilhoso. Porque lá no capítulo 7 há o anúncio da maior promessa. No verso 14 nos diz: portanto o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, ou seja, Deus conosco. Aquilo que o texto termina no verso 14 dizendo: ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Ele estava falando a respeito de Cristo Jesus, e nós sabemos muito bem isso pelo restante das Escrituras, que diz que essa pedra era Cristo Jesus. No capítulo 8, verso 8 de Isaías, ele diz: penetrarão em Judá, inundando e passando por ele, chegarão até o pescoço, as alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da terra, ó Emanuel. Verso 8, verso 10, capítulo 8, verso 10, forjai projetos e eles serão frustrados, dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Isaías capítulo 9, é interessante perceber que logo após o capítulo 8 há o anúncio, agora claro, e diz então: o povo que andava em trevas viu grande luz, e esse é o anúncio do nascimento de Cristo Jesus, ou do Filho de Deus. O verso 14 ainda nos lembra isso, como eu acabei de dizer. E lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versos 7 e 8, diz: para vós outros, portanto, os que crerdes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Assim como Paulo fala também aos Romanos, no capítulo 9, verso 33, diz que põe-se uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Esses aspectos nós vamos vendo todos sendo cumpridos em Cristo Jesus. Se você perceber, aquilo que mais hostil alguém poderia viver nesse mundo, Cristo Jesus viveu. Nem eu nem você poderíamos viver isso. Por mais assustador que seja a situação que você esteja hoje, ou que algum dia você possa viver, nunca vai ser igual àquilo que Jesus passou. Se você olhar na tentação do deserto, ele está ali no meio do deserto, e Satanás dizendo: olha, transforma essas pedras em pães, para que ele pudesse demonstrar o seu poder temporal aqui. Se Jesus fizesse isso, ele estava fazendo, ou seja, querendo demonstrar o seu poder, ele estaria fazendo algo contrário àquilo que era a vontade de Deus e a missão a qual ele teria sido dado, a exemplo daquilo que o texto nos diz quando ele fala: não fazeis aliança, não falais conjuração, não fazeis aliança com aqueles que não devem ser feitos. Jesus, ele não cai nessa tentação, ele não faz isso. A gente olha lá no Getsêmani, no capítulo 22, no verso 44, quando ele estava em plena agonia, o texto nos diz que ele orava mais intensamente. Quanto mais a agonia aumentava, mais Cristo Jesus orava, e orava intensamente. No Evangelho de João, reiteradas vezes, Cristo disse: a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Em momento algum, Jesus abre concessões no meio do seu caminho, da sua missão. Diante de Pilatos, ele diz: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dado. Até o último momento, Cristo Jesus, ele vive num mundo completamente assustador, mas há algo muito mais assustador sobre eles, que era o meu pecado e o seu pecado que estava sobre ele. E ele não faz concessões. Portanto, aplicando a nossa vida nessa noite, eu só quero relembrar aqui algumas coisas. Diante do mundo que nós vivemos, diante das situações que nós passamos na nossa vida, não faça concessões desonrosas. E a gente se pergunta quais concessões nós temos feito em situações difíceis. O que nós temos feito que muitas vezes é contrário àquilo que a palavra de Deus diz, porque nós estamos com medo. Porque nós queremos talvez fazer um atalho. Mas a palavra de Deus também nos chama a não alimentar o abatimento.
Em meio às situações assustadoras, onde você busca seu refúgio? Para onde você corre? Para que lugar você corre? Quais vozes você está ouvindo diante de situações assustadoras onde o abatimento vem sobre você? Para onde você tem corrido? É para a presença do Senhor ou para outros lugares? Ouvido as vozes do mundo, dando soluções, inúmeras soluções, para aquilo que são temores que sobrevêm à nossa alma. A palavra de Deus nos chama, então, a santificar o nosso coração, em meio a situações assustadoras, buscar refúgio verdadeiramente em Deus e temer o Criador e não a criatura. Quando Deus é pequeno, os homens são grandes. E nós precisamos atentar para isso. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos submeter a nossa vida plenamente ao Senhor, que continua governando sobre todas as coisas. Vamos orar?